Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias de Andrade. Hoje, para a nossa reflexão na Palavra de Deus, eu trago o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 15. Que tem como tema: a quem você escolhe, Jesus ou Barrabás? Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite num sonho eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que solte? E a multidão respondeu: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Veja que os dois tinham até o primeiro nome igual: Jesus. Então, o engano é muito parecido com a verdade. Barrabás era um revolucionário. Ele cometia crimes ideológicos com violência, porque ele buscava libertar o povo de Israel do governo do Império Romano. E Jesus fazia algo de cunho espiritual, operava sinais e maravilhas. Então, o discurso moralista, né, o discurso até religioso, às vezes nós confundimos com a verdade, porque é muito parecido, mas pode trazer enganos. Porque o que é de cunho espiritual é a bandeira que Jesus carregava da santidade. Isso é de cunho espiritual, que Deus preza. Os outros, o outro discurso moralista pode ser usado de forma manipuladora. Um discurso muito bonito, mas que por trás tem muita sujeira e muita lama. Como é feita a manipulação? Se coloca 70% de verdade e 30% de mentira. Mas com isso já é suficiente para enganar, para omitindo dados, né? Omitindo dados, engalbela uma multidão. E outro ponto importante, no versículo 20,
Os chefes dos sacerdotes e líderes judeus já tinham tratado de convencer a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse a Barrabás e condenasse a Jesus à morte. Então a multidão estava influenciada. Tomem cuidado com quem os influencia. E a multidão influenciada pediu a crucificação de Cristo e a libertação de Barrabás. Então foi uma estratégia tão bem feita, né, que o próprio Pilatos não pôde fazer nada. E mesmo sabendo que ele era inocente, ele lavou as mãos. Ele foi envolvido naquela manipulação. Mas ele também tem responsabilidade, porque ele quis ficar bem visto, né? Muito perigoso querer ficar bem visto. E cometeu esse grave pecado. E a multidão, aqui no versículo 25, disse que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o que aconteceu com a humanidade, né? Começou lá quando a serpente enganou a Eva, dizendo que Adão e Eva seriam iguais a Deus se comessem do fruto, e eles, por inveja de Deus, comeram do fruto desobedecendo e entraram e condenaram a raça humana a não viver mais eternamente. Depois crucificaram Jesus e a humanidade foi de mal a pior. Foi de mal a pior. Aí as doenças, aí a bandidagem, as guerras, toda a maldição caiu sobre a humanidade. No Salmo 10, versículo 18, está escrito: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Às vezes Deus usa de castigos com cunho pedagógico, para que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. Apocalipse sempre falou da justiça final de Deus, do juízo de Deus, né? O Antigo Testamento, Deus era assim. Aí veio o Novo Testamento, focando no amor ao próximo, mas Apocalipse encerra com o juízo de Deus. E é aquilo que eu já tenho falado nos meus vídeos anteriores, que o pecado tem consequências e não queira ser mais bom do que Deus. Porque Deus não erra nos seus juízos. Deus é justo. E você vê que tudo veio amarrado desde de Gênesis, né? Tudo já escrito, já determinado por Deus, tudo amarradinho para o desfecho final. Então é isso. Atrás de muitos discursos bonitos, há muita sujeira e muita lama, muita manipulação, onde se coloca, basta assim 60% de verdade, 40% de mentira, mistura-se os dados e
e se obtém um resultado fraudulento, com um discurso muito bonito, mas que não é a verdade de Deus, não é a vontade de Deus. Mas Deus faz justiça. E Apocalipse é a justiça de Deus. E com isso eu encerro mais esse vídeo, deixando essa reflexão. E curtam mais esse vídeo e se inscrevam no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé.